Deus. Graça e paz. Que bênção, Rodrigo e Alessandra. Será um tempo próspero. É isso que nós, como igreja, declaramos na vida de vocês, né? Que será um tempo de bênção lá naquele lugar. E que Deus cumpra na vossa vida e naquele lugar tudo que está nos planos dele. Amém? Que seja uma bênção. Vocês, como casal, como ministros, como família, sejam uma referência, como já são, né? E sejam naquele lugar para aquelas pessoas. É isso que nós oramos, desejamos e profetizamos na vida de vocês. Glória a Deus. Que bom que você veio. Você está bem? Amém. Que bom. Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia em Mateus, por gentileza. Capítulo 26. Nós estávamos cantando, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, nos momentos de angústia. A música diz, né, o cântico que nós estávamos entoando, Mateus, enquanto você abre aí, capítulo 26 e a partir do versículo 33. Nós cantamos que nós devemos adorar. Se as coisas estão indo bem, adore. Se as coisas estão indo não tão bem assim como você e eu gostaríamos, adore. É isso que nós cantamos. E eu espero que você tenha ciência de tudo aquilo que você canta aqui, para que não seja apenas uma poesia bonita, mas que realmente desça aos nossos corações, né? Faça parte da nossa vida, tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós falamos. Mateus 26, capítulo 26, a partir do versículo 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42, e indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão ou nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, muito obrigado por esse período em que nós estamos aqui novamente reunidos para cultuarmos ao Senhor. É a ordenança tua, da tua palavra, que nós estejamos congregados como igreja, para que juntos possamos adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, sermos também acrescentados pela tua palavra. Esse é o objetivo. Na comunhão, nós somos acrescentados. No ouvir a palavra, no partir do pão, nós somos acrescentados. E é por isso que nós nos reunimos aqui, Pai.
nós dizemos muito obrigado a Ti pelo privilégio de nos trazer, de nos fazer ser participantes deste local, desta igreja. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos porque somos corpo, porque somos Teus filhos, mas Te agradecemos também por causa deste lugar aonde o Senhor nos plantou. E nesta noite nós Te pedimos que a Tua palavra trate conosco mais uma vez, que nós possamos sair daqui melhores, mais acrescentados do que nós chegamos, para a honra e para a glória do Teu nome, porque só Tu és o centro de todas as coisas, e nós estamos aqui como os Teus filhos, para servir ao Teu reino. E é isso que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É interessante ver que, e às vezes nós não paramos para pensar nisso, não é? Jesus não estava aqui passando por uma situação comum. Jesus estava, e como o texto diz, Ele falou aos seus amigos, aos seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. No versículo anterior, diz que Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus já tinha ciência de que algumas horas depois Ele passaria por um processo de morte física. E Jesus já estava vivendo neste corpo físico há 33 anos. Embora Ele tivesse ciência de toda a grandeza que o cercava como Deus, pois Jesus é antes da fundação do mundo e nós sabemos disso, mas Ele estava ali triste e angustiado pela sua condição humana, porque Ele sabia que Ele passaria por um processo dolorido. Nós podemos florear aqui, pensar uma série de outras coisas. Não, Jesus estava angustiado porque Ele sabia do pecado que Ele ia carregar, de toda a humanidade. Jesus sabia do plano todo, mas Ele sabia do plano todo desde o início. Neste momento aqui, Jesus estava angustiado porque Ele não estava doente. Se Ele não estava doente, Ele saberia, ou Ele sabia que passaria por um processo de morte, não seria uma morte fácil, não seria algo tranquilo, seria dolorido no seu corpo. E Jesus, como passou 33 anos, foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi um carpinteiro, exercitou junto à profissão de seu pai, aquilo que ele aprendeu com seu pai terreno aqui, José, né, aquele que o criou. Jesus provavelmente já havia se machucado alguma vez no seu trabalho, né? Um carpinteiro é alguém que fabricava móveis, até hoje o é. Alguém que faz cadeiras, faz móveis, faz mesas, faz armários. Então, é muito comum, principalmente no início dessa profissão, que a pessoa se machuque. Não é nenhuma novidade para nós pensarmos, ou não seria uma blasfêmia, pensarmos que em algum momento Jesus acertou uma martelada no dedo e percebia o quanto isso doía. Jesus, quando brincou como criança, deve ter caído, ralado o seu joelho. Então, ele sabia que o corpo recebia as dores por qualquer motivo que ele fosse atingido. Então Jesus não era alheio a isso, embora soubesse de sua condição ali temporária, humana, mas ele sabia exatamente de tudo o que o cercava além daquele corpo. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele estava angustiado, porque ele sabia que sofreria bastante dor. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em tempos que não são fáceis, não tem sido simples para ninguém. Todos nós temos as nossas adversidades, todos nós temos as nossas questões, todos nós temos as nossas lutas. Pastor Nilo, hoje pela manhã, se você não viu, eu lhe convido a que você pegue lá, quando sair a gravação, para que você veja, né, ouça o testemunho dele. Ele estava falando das aflições
que ele rapidamente contou a nós aqui um testemunho, tanto desde que ele se converteu e até agora, recentemente, em relação à questão do Covid e tal. Então, isso demonstra a nós que, independente de você ser pastor, independente da sua função, independente do seu serviço, independente de quem você é, se você tem, se você é jovem, se você é um idoso, os problemas eles vêm para todos nós. As questões que nos afligem vêm a todos nós. Mas o que faz diferença é aquilo que está dentro de nós. O que faz diferença é como está o nosso coração, como estão os nossos pensamentos, como está o nosso preparo para que nós possamos suportar aquilo que vem sobre nós. O próprio Jesus falou, lá em João 16:33, ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E ele continua dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falava do que ele sabia exatamente que viveu. Embora as aflições elas venham para nós, mas há algo dentro de nós que faz toda a diferença em como vamos suportar as aflições. Porque as pessoas não suportam muitas vezes as aflições e chegam a tirar a própria vida, justamente porque lhes falta estrutura por dentro. Ficar triste é comum a todos nós. Ficar angustiado não é pecado. Passar por um período de tristeza não é pecado. Passar por um período de angústia, passar por lutas, passar por provações não é pecado. Nós estamos no mundo. E o próprio Jesus falou, antes ele nos deu algo para nos deixar tranquilo. Eu estou falando para que vocês em mim tenham paz. No mundo, vocês terão aflições. E todos eles, Jesus e os homens que andaram com ele, sabiam dessas coisas. João, eu gosto muito do texto de João, o apóstolo, quando ele escreve na 3ª carta, e ele diz, amigo, escrevendo a um amigo, eu o saúdo e escrevo isso, fazendo votos para que você esteja bem, e pela tua saúde. Mas ele fala, assim como vai bem a sua alma, assim como vão bem os seus pensamentos. A diferença entre Jesus, a diferença entre ele e Judas, por exemplo, que dias depois dessa situação aqui não suportou e tirou sua própria vida, é que Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele iria. Jesus sabia de seu propósito, Jesus sabia daquilo que Deus tinha planejado para ele. Jesus sabia o que havia dentro dele. Judas não sabia. Judas não tinha uma base sólida. Andou com Jesus por 3 anos, como Pedro e como tantos outros, mas não serviu, não foi suficiente esse tempo para causar em Judas o mesmo impacto, as mesmas raízes que cresceram nos outros. E por causa disso ele não suportou a angústia que lhe veio, tirou sua própria vida. Eu creio que se Judas tivesse se arrependido, haveria perdão para ele. Mas ele não suportou, ele não aguentou. Nos dias de hoje, há pessoas, as aflições estão para todos nós. Ninguém foi especial, por exemplo, em relação ao Covid. O Covid não escolheu as portas para entrar. Ele não entrou nas portas mais simples apenas, ele não entrou nas portas mais ricas apenas,
ele entrou para todos. Ele não entrou apenas nos países como o Brasil, países de terceiro mundo. Ele não entrou apenas nos países de primeiro mundo, ele entrou em todos os lugares. Afligiu a todos. Todas as pessoas, os mais ricos e os mais pobres, ficaram na mesma condição perante uma aflição. Aqueles que são milionários não tiveram dinheiro para comprar o oxigênio. Aqueles que não tinham nada de dinheiro também não tiveram dinheiro para comprar oxigênio. Ninguém. As aflições simplesmente vieram. Qual é a diferença? Quem sofreu mais? Quem ficou mais angustiado? Nós, e eu não posso falar desse aspecto por experiência própria, porque não passei por isso. Talvez alguns aqui de nós, eu sei que passaram por isso, e eu creio que não tenha o lugar de fala, vamos falar assim, para falar com certeza, as pessoas se sentiram assim. Não, como o pastor Nilo falou hoje, que sentiu a morte chegar perto, né? O vale da sombra da morte. Sabe, irmãos, cada um de nós sabe do que já passou, sabe do que tem passado, sabe das privações ou não que tem tido, sabe das aflições do casamento ou não que tem tido, sabe dos problemas familiares ou não que tem tido, sabe das questões financeiras, de carreira, de trabalho, ministeriais que tem tido. E eu lhe pergunto, para onde você tem corrido? Para onde nós temos ido buscar o nosso socorro? O salmista disse, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele mesmo tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor. Isso está no Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A diferença está em saber aonde está o nosso socorro. Mas é interessante perceber que dentro da igreja, as pessoas estão buscando o seu socorro em pessoas, e não na fonte. O mesmo salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti, porque ele tinha ciência de que se não fora o Senhor na vida dele e nas nossas vidas, nós já teríamos sido afogados. Irmãos, se não for o Senhor por nós, nós não temos condições nenhuma de suportar todas as coisas que virão. Mas se o próprio Jesus, e olhando no texto, nós não vemos Jesus indo reclamar a Pedro, Pedro, você não sabe o que eu tenho passado. Olha, João, né, os 3 amigos aí de Jesus mais próximos. Jesus poderia ter feito como nós. Jesus poderia ter feito como muitos crentes têm feito hoje em dia. As angústias vêm, as aflições vêm, sejam elas qual forem. E aí eles vão na casa de um amigo e falam, você não sabe como tem sido a minha vida. Olha, pastor Paulo, tem sido difícil aguentar aqueles irmãos, aguentar aquelas injustiças, aguentar aquela igreja, aguentar aquilo outro. E nós vamos nas fontes erradas. Jesus não foi até Pedro e a João, que eram seus amigos mais próximos, falar, vocês não sabem como tem sido aguentar esse fardo. Meu pai não teve dó de mim. Imagina, Jesus era sabido, tinha a sabedoria do alto, e ele sabia que ele não podia reclamar a pessoas que não tinham nada para ajudá-lo. A Bíblia diz que por 3 vezes ele foi orar. A quem? Ao Pai. Por 3 vezes ele foi a Deus e falar a mesma coisa. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
O texto diz que as 3 vezes ele repetiu as mesmas palavras. Mas ao final de cada frase, de cada oração, ele dizia: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como nós estamos hoje? Como nós estamos enfrentando as nossas crises? Será que nós estamos procurando pessoas para reclamar e entrando em um ciclo de murmuração, entrando em um ciclo de reclamação que não nos traz alívio? Jesus estava angustiado, ele tinha que falar com alguém que podia livrá-lo daquela angústia, só o Pai. Só Deus tinha condições de livrá-lo daquele momento de angústia e de dificuldade. Talvez nós estejamos hoje vivendo um ciclo de tristeza, de angústia, de desespero, porque nós reclamamos sempre para as pessoas erradas. Sempre com as reclamações erradas. Sempre com os choros errados. Sabe, irmão, não é errado chorar, não é pecado chorar, não é pecado estar angustiado, não é pecado estar triste. Isso não é errado. Errado é não ir na fonte correta. Errado é não orarmos a quem de fato pode nos fazer mudar de nível. A quem de fato pode nos fazer mudar aquela situação. E a questão é que nós oramos uma vez e já falamos: orei uma vez com tanta fé e Deus não me respondeu. Irmão, se o próprio Jesus orou as mesmas coisas por 3 vezes, repetiu, por que nós? Quem somos nós para achar que não podemos ir a Deus e repetir as mesmas coisas quantas vezes forem necessárias? Se você está triste, se você está angustiado, ore, adore, nós cantamos isso. Se você tem passado por situações que estão tirando o seu sono, ore, declare a palavra que está no seu coração, dê glória a Deus, adore aquele que é o único que pode transformar as nossas situações de verdade. Aquele que lhe conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz que ele sonda o seu coração, conhece o seu assentar, o seu levantar, sabe de todos os seus pensamentos. A mesma palavra diz que esta palavra é apta para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Meu irmão, quem te criou foi Deus. Ele sabe tudo a seu respeito. Quem te salvou foi Ele. Ele sabe tudo de você. Ele sabe tudo de nós. Então vamos orar a Ele. Vamos buscar a Ele. Outro dia o nosso pastor José Pereira esteve aqui ministrando e ele falou sobre a bondade de Deus. Creia na bondade de Deus. Não tenha dúvida sobre a bondade de Deus. E ande corretamente para que nós não caiamos na severidade de Deus. Porque Deus é bom, mas Ele é justo. Nós não vamos ganhar nada reclamando a quem não nos pode ajudar. Você não vai ganhar nada expondo as suas angústias nas redes sociais, atirando contra o governo, contra quem quer que for, contra o seu patrão, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos ou contra os seus pais, contra a sua igreja. Não, isso não vai lhe fazer avançar. Isso não vai lhe fazer melhorar. O que vai lhe fazer melhorar é fazer como Jacó fez. Ter um encontro com Deus e deixar com que Deus transforme o seu coração.
é chegar ao Peniel, para que você possa, de fato, ser transformado. E quando eu e você entendemos que é Deus, o próprio Senhor, que é o responsável por transformar a nossa história, neste momento, Deus nos tira de uma condição de enganador e nos coloca numa condição de povo dele. A mesma coisa que ele fez com Jacó, ele pode fazer comigo e com você. Depende da nossa disposição, depende da intenção do nosso coração, depende de como nós estamos posicionados. Jacó poderia ter ido reclamar para um monte de gente, mas ele foi falar com Deus. E a Bíblia diz que ele foi tão ousado que ele lutou com Deus. E ao final daquele período, o próprio anjo lhe disse: porque você lutou com Deus e prevaleceu, hoje você será abençoado. Meus irmãos, eu lhe digo, pela palavra, você está numa aliança perfeita. Jacó fazia parte de uma aliança antiga, de uma aliança imperfeita. Jacó não teve o privilégio que você e eu temos, de ter o Espírito Santo dentro de nós. Quando Deus vinha a Jacó, a Bíblia diz que ele vinha sobre, mas ele não vinha dentro. Você, como igreja, fazendo parte de uma aliança nova, de uma aliança perfeita, a Bíblia diz que o Espírito Santo não apenas vem sobre você, mas o Espírito Santo mora em você. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, e eu também. Como igreja, irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo é o Paracletos, ele é o seu ajudador, ele é aquele que te sustenta, aquele que te suporta, aquele que te ajuda. Ajuda no quê? Aonde você não consegue. Aonde as suas limitações não te permitem avançar. É neste momento que você ora e o Espírito Santo te ajuda a suportar tudo o que você precisa passar. Não seja um murmurador, seja um abençoador. Não deixe com que da sua boca saia palavras que não lhe façam avançar, mas declare a palavra de Deus. Coisa linda, né? O Rodrigo falou aqui, aquilo que Davi proclamou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E eu lhe pergunto, qual é o momento que nós mais pecamos? Exatamente quando alguém pisa no seu calo, porque aí lhe dá uma vontade de agir de acordo com a sua justiça. De repente você abre a mão, ou você fecha, ou você acelera o carro, ou você se zanga e vem uma série de coisas na sua boca para você falar. Mas é nessa hora que a palavra que está dentro de nós nos faz não pecar. Mas e se não tiver a palavra? A Bíblia diz que nós vamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se de repente o seu coração está cheio de qualquer coisa, menos da palavra de Deus, e lhe vem uma situação de ira, o que você faz? Atira um monte de coisa que não deveria tirar. E aí depois que você atirou, depois que você falou, depois que você declarou, aí você até se arrepende, mas já está feito. Já está falado, já está declarado. Então, para onde que nós vamos correr? Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Eles reconheceram, com exceção de Judas, todos os outros reconheceram: nós não temos outro caminho a seguir. Às vezes você está na igreja há tanto tempo na igreja, tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, tanto tempo
tanto tempo sendo ensinado, sendo trabalhado, mas de repente você começa a dar ouvidos às setas, aos dardos. O diabo não está brincando. Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Paulo disse lá na carta aos Efésios, no último capítulo, ele falou que nós precisávamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos resistir firmes. Quando? Quando estiver tudo bem? Não, no dia mau. Justamente nas épocas de dificuldade. E é engraçado que revestir não é vestir pela primeira vez, é revestir, é revestir, é revestir todos os dias. Ah, mas eu estou cansado. Então, não se canse, se revista. Como? Pela palavra, orando, do jeito que Paulo nos ensinou. Por quê? Porque quando você está cheio da palavra e o diabo vem com setas, com dardos, para inflamar a sua cabeça e o seu coração e os seus pensamentos, você está blindado. E você rebate como? Com a palavra. Nós estamos vivendo em momentos que não está fácil. O tanto de coisa que nós lemos, o tanto de coisa que nós ouvimos, o tanto de coisa que nós assistimos. Aonde você estiver, você está sendo bombardeado por palavras de que aquilo que não era, aquilo que, de acordo com a Bíblia, não é normal, agora é normal. Aquilo que, de acordo com os nossos princípios, não podia, agora pode. Aquilo que, de acordo com os nossos princípios, não era lícito, agora é. E nós estamos todos os dias sendo bombardeados para que haja uma mudança de cultura, para que haja uma mudança de comportamento, para que a igreja aceite as coisas que não fazem parte dos princípios da palavra de Deus. E eu lhe afirmo, se nós não estivermos firmados e revestidos de toda a armadura de Deus, aquilo que nós ouvimos começa a mudar o nosso pensamento. E de repente você está falando, realmente eu acho que nós estamos rígidos demais. Eu acho que não é assim não. Eu acho que, olha, a igreja lá, Batista do Parque América, está pegando muito pesado. E aí você começa a não concordar mais, você começa a não andar mais de acordo com os seus princípios. Por quê? Porque o homem espiritual vai perdendo forças, e aquilo que você vem ouvindo de fora vai ganhando forças. Sabe, irmãos, aquilo que Paulo falou aos Gálatas, que há uma guerra todos os dias entre o espírito e o corpo, é muito sério. E se nós não nos revestimos, se nós não nos revestimos da palavra todos os dias, nós vamos perder essa guerra. Nós vamos cair. O nosso espírito não vai suportar, porque o nosso corpo vai falar mais alto. O nosso intelecto vai começar a dar ouvidos a essas setas. Ah, mas como que nós podemos suportar isso? Existem vários caminhos. Um deles é: pare de ouvir aquilo que não lhe traz crescimento. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve muito algo, você começa a acreditar naquilo, você começa a ter fé naquilo. Então, qual é o conselho bíblico? O ouvir da palavra de Deus. Para que você tenha fé na palavra de Deus. Para que você creia na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz: crês tu isto? Você acredita de fato. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida.
Ah, mas acontece que a minha família, né? O Rodrigo testemunhou aqui. Ah, mas a minha família está me pressionando, a minha família não acredita. Você vai dar mais ouvidos à sua família ou à palavra de Deus? Eu lhe dou esse conselho com tranquilidade. Ouça a palavra de Deus. Ah, mas acontece que a minha família não concorda. Ouça a palavra de Deus e continue firme. A sua família vai ver a mudança e o crescer em você. E eles vão perceber que você é quem está no caminho correto. Ah, mas lá no meu trabalho, as pessoas pensam diferente. Mas você não está lá para fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. Você está lá para ser luz, para ser diferente, para fazer a diferença. Ah, mas na minha faculdade, todo mundo fala diferente. E vão falar mesmo, porque eles têm outros princípios, outras linguagens. E você tem que ter a palavra no seu coração para rebater e falar: os meus princípios me ensinam assim. Sabe, nós não temos que entrar em guerra, nós não temos que entrar em brigas, nós não temos que ficar debatendo e não, você está errado e eu estou certo. Não, nós somos sábios, você é sábio. Aliás, se você não tem se achado tão sábio assim, a Bíblia lhe diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que lhe dá de maneira deliberada, à vontade. Ore, fala: Senhor, me dê sabedoria para responder aos meus amigos, responder às pessoas que têm me afligido. A maior parte das angústias que nós temos sofrido não são por questões físicas, são por questões na nossa cabeça. Porque nós não aceitamos, porque nós ficamos indignados, porque nós ficamos irritados, porque nós nos achamos menores. Eu não aceito isso que estão fazendo comigo. Sabe, você está bem na igreja, de repente você começa a não se achar mais bem. Olha que injustiça, olha que coisa, olha que não sei o quê. E você começa a dar muita atenção em coisas que não são importantes. Tira o foco do reino, tira o foco daquilo que a Bíblia quer que você foque. E quando vai ver, você está envolvido em um monte de coisa que não era para estar. Falando um monte de coisa que não era para falar. Ouvindo um monte de coisa que não era para ouvir. Coisas que inflamam, coisas que lhe tiram do foco. Enquanto a Bíblia diz: ei, olhe para a palavra. Ou você acha que Jesus também não sofreu resistência? Durante o seu ministério, Jesus só sofreu resistência. Os religiosos não o aceitavam. Ele bateu de frente com tudo o que era comum na época. Jesus confrontou aqueles homens com as suas ações, muito mais por aquilo que ele fazia e da maneira como ele agia, do que pelas coisas que ele falava. Jesus curou no sábado e os homens não aceitavam isso. Jesus deu atenção às mulheres e os homens não aceitavam isso. Jesus deu prioridade às crianças em detrimento dos homens e eles não aceitavam isso. Jesus andou com homens indoutos e os fariseus da igreja não aceitavam isso. Jesus fez tudo o contrário do que eles achavam que era certo. Enquanto eles achavam que o mais importante era lavar as mãos, Jesus falou que o mais importante não era o que entrava, mas é o que saía da boca e do coração. Jesus causou uma revolução. Mas Jesus, ainda que sozinho, porque ele só andou com iniciantes do lado dele, Jesus sozinho conseguiu vencer o mundo. E esse Jesus falou para mim e para você: eu falo tudo isso para que em mim vocês tenham paz.
vocês vão ter aflições também, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Essas aflições que vocês estão passando na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho, na faculdade, ei, fique tranquilo, eu venci algo muito maior, vocês vão conseguir também. Vocês vão passar por isso também. Vai ser fácil? Não vai. Ore. Fale com Deus, conte para Ele as suas angústias, se derrame. Ore uma vez, ore 2 vezes, ore 3 vezes, ore X vezes, ore quantas vezes forem necessárias. Chore, se derrame aos pés do Senhor, mas não murmure. Não seja um murmurador, não seja um reclamão, não dê lugar ao diabo. Não deixe a sua boca ser canal de maldição, mas faça da sua boca um canal de bênção. Seja um abençoador. Gaste seu tempo profetizando coisas boas, declarando a palavra, falando aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você. Olhe para você e declare aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Pois não, Gilmar? Salmo 56, 3. Pode ler. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. 56, 3. Na versão que o Gilmar leu diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Na nossa versão diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O medo vem, as aflições vêm, a angústia vem, mas a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos em ti, ó Senhor. Ele é a nossa confiança, Ele é a fonte de todas as coisas nas nossas vidas. Não dê ouvidos. Quando vierem essas coisas sobre você, repreenda isso, fala: Senhor, eu repreendo a minha vida. Ah, mas são as pessoas da igreja. E aí? Jesus estava andando com Pedro. Em 1 minuto, Jesus falou: Pedro, isso que você falou não foi de você mesmo. Só Deus pode ter revelado isso a você. Porque Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, cheio naquele momento de uma revelação maravilhosa de Deus, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está escrito em Mateus 16. Coisa linda. E aí Jesus falou assim: Pedro, olha, não foi você que inventou isso. Só pode ter sido uma revelação de Deus para você falar algo tão maravilhoso. No minuto seguinte, Pedro começou a falar um monte de outra coisa errada, e Jesus virou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Não chamou nem de Pedro, já falou direto com Satanás, porque provavelmente Jesus percebeu que ele estava sendo usado pelo diabo. E falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E aí você e eu falamos: não, mas isso, quem me falou foi aquela irmã, e ela é tão abençoada, e ela veio falar para a gente orar, porque há umas coisas acontecendo e nós precisamos orar. E aí você fica angustiado com isso, com as coisas que estão acontecendo, e você nem sabe que coisas estão acontecendo, mas você acorda falando: estou numa angústia, porque tem coisas acontecendo. Ai meu Deus, vamos orar. Repreenda essas coisas, esse espírito de confusão. Ah, quero falar com você, irmão, olha, que eu estou sabendo. Irmão, você está sabendo, então vá orar. Vá orar por aquilo que você está sabendo, nem fale. Olha, eu não podia nem falar, mas como é para você, irmão, corte, está falando, não fale. Não fale. Se você tiver um pouco mais de ousadia, você fala: para trás de mim.
Olha, estou te ligando, irmão, estou te mandando essa mensagem, que vou até mandar áudio. Mas depois você apaga, viu? Olha, porque nós temos que orar. Vai orar você, abençoado, em vez de ficar sendo usado pelo diabo como um bombeiro incendiário, maligno, emprestando a sua boca, a sua mão na mensagem do WhatsApp para ficar plantando angústia nas pessoas. E você, meu irmão, não receba não. Fala, vá orar. Olha, eu vou te falar, mas eu nem podia estar falando. Então não fale. Se você não podia, continue não podendo. E vá crescer. Vá ler a Bíblia. Não, mas é tanta coisa que está aqui que eu preciso dividir. Não, irmão, não divida não, vá orar. Vá orar, faça igual Jesus. Vá orar. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos crescer. Parar de fofoca. O nosso pastor que falou. Então, receba. Pare de fofoca. Eis o recado para você nesta noite. Misericórdia, irmãos. Repreenda isso. Da sua vida e da vida de quem te fala. Encha o seu coração da palavra de Deus. Eu estou angustiado. Então vai orar, que vai passar essa angústia. Não, mas se eu não falar, não sai a angústia. Então fale com Deus. Vá no teu quarto e ora lá. E repreende esse espírito que está te afligindo, de querer fazer confusão. Vá orar. Vá orar. Não deixe sua boca ser usada para atrapalhar, mas use, ore para que Deus use a sua boca para ser uma boca de promoção, para ser uma boca de levantar as pessoas, não ser uma boca de derrubar as pessoas, não ser uma boca de trazer caos, Tem gente que parece o profeta do Apocalipse, ele só gosta de falar, explosão, só má notícia, parece o da Atena. Meu Deus, para, irmão, não é bonito. Fale de coisas boas, compartilhe coisas boas, compartilhe bênçãos. É interessante que nós, no começo lá da pandemia, eu falei para o Samuel, vamos pedir para os irmãos, falar como nós temos dificuldade de contar coisa boa, por mais simples que seja. Mas coisa ruim, má notícia, nossa. A gente gasta tempo ligando para as pessoas, escrevendo, irmão, você viu o que aconteceu no Talibã? Lógico que viu, todo mundo viu, para que você ficar falando disso? Vai orar. Nossa, você viu, meu Deus. Mas coisa boa, você recebeu uma promoção, você não conta para ninguém. O irmão te abençoou, te deu uma oferta, você não conta para ninguém. As pessoas oraram por você, você foi curado da gripe, você não conta para ninguém. Você foi curado do Covid, você não conta para ninguém. Mas para falar de coisa ruim, é um avião. Vamos mudar isso. Vamos crescer. Vamos avançar. Vamos ser promotores de alegria, promotores de coisas boas. Sabe o que é evangelho? Boas novas. Boas notícias. Coisas boas. Falar de Jesus, falar daquilo que Ele fez na sua vida. Olha que coisa linda, Rodrigo veio aqui, falou daquilo que Deus fez em alguns minutos na vida dele, coisa maravilhosa, irmão, ouvir testemunho bom, ouvir que você estava numa situação terrível, mas Deus te tirou de um charco de lodo e de lama e te colocou num novo patamar, te fez filho, e a Bíblia diz que você hoje está assentado com Cristo à destra de Deus, porque você faz parte de uma aliança nova, maravilhosa e perfeita. Você crê nisso? Amém. A Bíblia diz: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Glória a Deus. Você vai orar pelo quê? Por essa palavra, para que Deus trabalhe no seu coração, para que Deus trabalhe na igreja, para que Deus faça com que a igreja cresça, para que Deus nos faça cada vez mais amadurecidos, para avançarmos, para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Amém?
Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, nós queremos entender, compreender, nós queremos ser a terra boa, aquela que dá fruto a 100, a 30 e a 60, Pai. Senhor, nós queremos entender aquilo que o Senhor quer de nós, compreender. Nós queremos ter a sua palavra guardada no nosso coração, justamente para que quando venham as aflições, é a sua palavra que nós possamos proclamar, Pai. Senhor, nos ajuda a crescer, nos ajuda a ser pacificadores, nos ajuda a ser propagadores de boas notícias. Senhor, nós queremos entender e aprender com o Senhor. E nós vemos na tua palavra que quando o Senhor ficou angustiado, quando o Senhor ficou triste, o Senhor foi orar, foi falar com Deus. Senhor, nós queremos, assim como o Senhor, assim como o seu exemplo, irmos orar a Ti, para que possamos crescer. Nós queremos resistir ao diabo, de acordo com a sua palavra, estarmos firmes, para que ele fuja de nós. Senhor, é isso que nós entendemos nesta noite. Que o Senhor nos faça, que o Teu Espírito Santo nos ajude a passarmos por aquilo que nós temos passado e sermos aprovados ao final de tudo, Pai. É isso que nós pedimos, porque nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo. O Senhor é o nosso modelo, o Senhor é o nosso exemplo, e nós queremos ser cópias suas aqui na terra. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que a Tua palavra diz, e é isso que nós queremos viver, Pai. Aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém.